Boa tarde. Obrigado por aceitar o convite aí para a gente falar um pouco do comecinho do negócio, né? Você normalmente é procurado pessoas que estão se formalizando ou pessoas que estão ainda na dúvida. Eu acho que a gente, pela jornada do empreendedor, esse primeiro momento agora é falar mesmo com quem está ali bem no inicinho mesmo, não tem muita informação técnica a respeito de negócios, enfim. Tem até duas perguntas que têm a ver muito com o meio aqui. Então, isso já mostra mais ou menos qual que é o momento que a maioria da galera está. Então, eu queria que Uhum. você iniciasse aí, fale um pouco da Cortes, qual que é seu foco em atendimento, se você tem algum nicho específico. Tá. Primeiro aí, desejar aí uma boa tarde aí a todos que estão acompanhando a gente nessa live aí, né? Mais uma vez agradecer aí o Daniel, amigo, parceiro nosso aí, já de algum tempo já, a gente está sempre procurando aí ajudar os novos empreendedores, né? A estarem conquistando seu espaço aí no mercado, né? Falar rapidamente da Cortes. A Cortes é uma empresa de contabilidade que já está no mercado há quase 30 anos, né, que nós estamos aqui. Hoje, nós somos uma empresa, digamos, de médio porte, assim, né, mais ou menos. Nós temos hoje em torno aí de 80 contratos aqui na nossa empresa. Atendemos todas as áreas, né, comércio, indústria, prestação de serviços, Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, terceiro setor, mas temos algumas expertises que são nas áreas de hortifruti, áreas de alimentação, transportadoras e algumas atividades de e-commerce. Poxa, bacana, bacana. E seu tamanho hoje aí, como é que é o seu tamanho hoje? Hoje nós temos aqui 4 colaboradores. A gente está fazendo um processo de mudança aqui de um novo projeto. A gente começou a fazer no início do ano, né? Então, hoje aí nós temos 4 colaboradores. A gente atende, se for necessário, todo de forma online, tá? Temos clientes que ainda usam a questão do papel, do físico, né? A gente faz, mas a gente tem um app também, onde a gente manda toda a documentação para os nossos clientes via esse app e via e-mail também, né? Para que o cliente possa ter a resposta o mais rápido possível, tá? E a gente sempre prima Show de pelo bola. atendimento personalizado ao cliente, tá? Esse é um diferencial da Cortes também. Eu sempre falo, até mesmo, né, nas reuniões lá do BNI que a gente participa, que a contabilidade, hoje você vai achar em qualquer empresa. O que eu falo que é a contabilidade? É o departamento pessoal, fazer folhas, fundo de garantia, INSS, departamento fiscal, que é gerar os impostos, né, municipais, federais e estaduais referente às notas que a empresa emite, e a contabilidade, que é o balanço e DRE. Isso qualquer empresa de contabilidade faz. O nosso diferencial, a gente personaliza esse relatório para o cliente. Por quê? Porque muitas vezes eu já entreguei um balanço, uma DRE para o cliente falou assim, ah, tá, o que é isso aqui? Me traduz isso aqui. E fica uma linguagem muito técnica, e às vezes é difícil. Então, eu gosto muito de fazer uma planilha de Excel para poder facilitar, mastigar mesmo, entendeu? Então, a nossa equipe também ajuda nesse sentido. Graças a Deus, as meninas aqui que trabalham são bem instruídas também nesse sentido, compartilham com a mesma ideia aqui da empresa, né? Então, a gente tem essa questão aí de... Então, assim, a gente hoje já consegue atender bem. Graças a Deus, com a nossa equipe aqui, estamos bem engajados, aí, bem unidos e tal, e a gente consegue demonstrar o nosso serviço aí. Show de bola, não é? Tem até aí a nossa parceira Contabilité, é cliente nossa aqui da Beta, lá de Leopoldina. Bons parceiros aí para você também depois. A gente pode aproximar vocês aí, Não, com tá? certeza. Outra coisa também, não é? Que eu acho que é importante e pelo motivo pelo qual a gente está aqui, né? Vamos lá. Cara, estou pensando em empreender. Você recomendaria para quem te procurar um mínimo de tempo na informalidade ou já partir para a formalidade? Quais que são os prós e contras nesse sentido? Uhum. Bom, vamos lá. A questão da a gente sabe que, infelizmente, no Brasil a gente tem aí uma... Para você abrir uma empresa, depois a gente vai falar um pouco do MEI também, tá? Mas realmente para você abrir uma empresa existe um custo um pouco elevado, entendeu? Primeiro, voltando, a questão da informalidade, particularmente eu sou contra. Por quê? Porque priva você, seja
abrir um MEI, né? Para você não ter um CNPJ, limita muito a você conseguir algum capital de giro em banco, ou até mesmo conseguir serviços, porque hoje em dia as empresas ou as próprias pessoas mesmo estão querendo uma nota fiscal. Então, se você tiver informalidade, você vai conseguir o quê? Quem não vai querer nota fiscal? Mas são muito poucas pessoas que hoje não querem nota. Todo mundo hoje quer uma nota, por quê? É um comprovante que a pessoa tem que, caso venha acontecer alguma inconsistência no serviço prestado ou na compra, a pessoa possa ter uma garantia, tá? Então, nessa questão de informalidade, eu particularmente já oriento que não acho isso válido, não, tá? A pessoa pode falar que vai, mas eu vou estar ganhando aqui e tal, mas eu acho que o ganho não é, como é que se diz? Futuramente ela vai perder isso aí. Com relação a constituir uma empresa, hoje, igual você comentou, nós temos duas opções: ou microempreendedor individual ou abrir uma empresa limitada. Custos: o microempreendedor individual bem mais em conta de você abrir do que uma empresa limitada. Porém, limites do microempreendedor individual. Não são todas as atividades que são permitidas. Por exemplo, qualquer atividade que tenha, como é que se diz? A questão intelectual, né, propriamente Isso, dito. produção Assim, intelectual. Não pode ser MEI. Entendeu? Então, quer dizer, tipo, um isso advogado, limita muito. por exemplo, Advogado, pode ser... contador, toda a área médica, professor de educação física, nada disso pode ser MEI. O MEI, basicamente, ele foi criado para quê? Para tirar a informalidade, igual a gente conversou no início, entendeu? Então, esses camelôs que vêm na rua, o governo criou o MEI para isso, tá? Só que o que é uma falha que a gente sempre reclama, porque o governo solta o MEI e fala assim, o contribuinte, cria seu MEI e tal, não sei o quê, resolvido. Só que o MEI tem obrigações. Por exemplo, você tem a declaração anual todo mês que você tem que entregar. Você tem guia para pagar mensalmente. Dependendo do que você comprar, se comprar fora do estado, mesmo sendo MEI, tem que pagar a diferença de alíquota, tem que pagar ST. E muitas vezes isso não é falado para quem quer abrir um MEI. Mas, logicamente, é muito mais em conta do que se abrir uma empresa. Então, de vez em quando, chega clientes aqui perguntando, eu quero abrir uma empresa, tal, não sei o quê, mas eu estou com um capital assim, meio curto, tal, então a gente orienta o quê? Abra-se o MEI, dependendo da atividade, óbvio, e depois de um certo tempo, né, de ver que as coisas estão indo bem, e aí transforma-se o MEI numa empresa, numa microempresa. Lembrando também que o MEI tem outras duas etapas, né, que minimiza ele, que só pode ter um funcionário, né? E o limite anual de 81.6.750 mês, tá? Então, isso também limita um pouco, dependendo da atividade que a pessoa for ter, tá? Mas é bem interessante começar pelo MEI, dependendo da atividade. Eu até ia te fazer essa pergunta em relação ao limite de faturamento, né? Porque eu recebi duas perguntas na caixinha que eu abri hoje, e uma delas tem a ver com isso do limite, porque a pessoa falou o seguinte: o meu contador disse que eu estourei o limite, e falando que ele vai ter que pagar multa e perguntando se isso procede. Então, ou seja, a pessoa recebeu a notícia do contador que estourou o faturamento, então, ou seja, deve ter passado de 80 mil aí do ano passado, e aí o contador falou que ela vai receber multa, então ela está perguntando se procede. Procede sim. Assim que a empresa ultrapassa o limite de 81 mil, ela está obrigatoriamente a ter que se transformar em uma microempresa. Tá? Automático, então. Esse enquadramento ele é automático. Não, tem que ser pedido. Tem que ser feito, registrado o contrato na junta, não é automático. Porque o MEI é mais básico. Né? O MEI, por isso que eu falo, o MEI é bem mais tranquilo. Saiu do MEI, você vai virar uma empresa. Então, é fazer contrato, registrar na junta comercial. O CNPJ e nome podem continuar o mesmo, não vai mudar, mas aí vai ter que ser registrado. Essa é uma dúvida minha, inclusive, não é? Se o CNPJ mudasse, eu achava que do MEI pro limitada mudava. E você consegue sair de limitado e vir para MEI? Não, né?
limitada indo para MEI? Tipo assim, eu fechei minha limitada e agora eu quero abrir um MEI. Porque enquanto eu tenho limitada, eu não posso ter um MEI. Se eu sou sócio de uma limitada, eu não posso ser MEI, não é isso? Isso, não, aí não tem como não. Aí o correto seria você baixar a limitada e abrir o MEI. Você não tem como fazer transformação ao contrário, não. Tá? Então, com relação, voltando à questão do... Entendi. Oi? Não entendi. Sua conexão ficou instável um pouquinho aí. Fazer o inverso não tem como fazer, de sair da microempresa para o MEI. Você tem que baixar a empresa e depois abrir o MEI. Aí muda o CNPJ, obviamente. Não, perfeito, perfeito. E uma coisa interessante, não é, que vou falar a questão do MEI aqui, que você falou, o governo ele vai lá e incentiva as pessoas a virarem o MEI. Para terminar a informalidade, no caso, o governo ele pode estar olhando ali, inclusive, na arrecadação desse imposto, que a princípio não é arrecadado enquanto está informal. E aí, eu vou fazer um paralelo aqui, que muitas pessoas começam a reclamar de ter que fazer o MEI exatamente por esse motivo. Eu vou ter que pagar imposto. Por outro lado, tem as vantagens de você se formalizar, porque com o CNPJ, muitas das vezes, você consegue se enquadrar em melhores compras com o fornecedor. Né? Você pode atender volumes com o fornecedor, você pode passar a prestar serviços para pessoas jurídicas, e aí você faz, às vezes, dependendo do tipo de serviço, um contrato mensal, uma recorrência. Então, precisa ser aplicado, inclusive, algumas inteligências de negócios que funcionam muito para negócios maiores dentro do MEI, que tem essa possibilidade. Então, por exemplo, uma diarista. É muito melhor para uma diarista ser MEI do que ela ser CLT, para trabalhar para uma pessoa só. A menos que ela trabalhe para várias pessoas e aí as pessoas façam uma contratação via CLT, mas por fração de hora. Contrata por meio-dia e etc. Né? Mas, como MEI, ela consegue prestar muito mais serviço, tem uma receita muito maior, inclusive. Então, eu acho que é importante trazer esse outro lado, porque, infelizmente, todo mundo fica só focado na parte do imposto. E eu brinco muito que, quem dera, se eu pagasse 1,5 milhão de imposto por mês, eu seria o cara mais feliz do dia. Né? A empresa faturando bem para pagar 1,5 milhão de imposto era muito bom. Só que todo mundo fica muito brigando com isso. Se eu virar MEI, se eu formalizar, o governo quer que eu formalize só para pagar imposto. E você já trouxe dois insights interessantes, que é você ter acesso a financiamento bancário, você pode ter acesso a licitações, dependendo do seu objeto, você pode prestar serviço, vender para o governo, né? Então, tem alguns benefícios do MEI que é importante a pessoa que está nessa dúvida de formalizar, ela também abra o horizonte para esse lado. Não é focar só em emitir nota e pagar imposto, não. Sim, com certeza. Eu acho que, assim, a gente, infelizmente, aqui no nosso país, eu não falo assim, o pessoal fala, a gente paga muito imposto. Não. Tem lugares que a carga tributária é muito maior. O nosso problema aí vem que a gente não tem o retorno disso, né? Mas, enfim, isso não vem ao caso, não é nossa situação. Voltando à pergunta que você falou que recebeu aí na sua caixa de mensagens aí, Daniel, com relação a estourar o limite de faturamento do MEI. Isso. O que acontece? Estourou o limite de faturamento do MEI, os 81 mil, obrigatoriamente no mês subsequente, você está obrigado a virar uma microempresa. Tá? Como que é feito isso? É feito um contrato social, tudo direitinho, registrado na junta comercial, e a partir daí você já virou uma empresa normal. Só que é o seguinte, existe um valor de 20% para você poder fazer isso sem sofrer penalidades. Então, por exemplo, a gente está falando de 81 mil. Se você pegar 20% aí, nós vamos falar aí o quê? Em 16 mil e pouco. 16 mil. Então, a gente chegando num faturamento até 97 mil, isso é tranquilo. Agora, se passar de 97 mil reais e a Receita Federal ou a Receita Estadual ou a Prefeitura, tá? Frisando que qualquer um das três, os três órgãos pode desenquadrar a empresa do MEI. Tá? Que beleza, hein? Federal. 3 picotes em cima. Então, se passou de 97 mil reais de faturamento,
o que vai acontecer? E uma das receitas pegarem, ela vai retroagir ao início do ano, você como empresa, e você vai pagar o Simples desde janeiro do ano, com juros e multas. Caraca. Isso é discutível, não é? Oi? Judicial ou administrativamente? Eu não entendi, cortou. Isso é discutível judicial ou administrativamente? Nunca vi ninguém ganhar isso, não. Entendi. Então, por exemplo, não, beleza. Se a então, pessoa estourou em novembro o limite do MEI, tirou 100 mil de nota, e a Receita pegou, né, voltando a ratificar, federal, estadual e municipal, vai retroagir a janeiro do ano, vai fazer você pagar o Simples de acordo com o faturamento que você tem, com juros e multas. E detalhe, isso já aconteceu aqui, teve até uma amiga que teve esse problema. R$110.000, alguma coisinha. Não tirou nota, porque teoricamente chamar a Volta Telecom pro Noé. Ela desenquadrou ela do MEI, autuou ela por ter vendido sem nota, julgou 18% de ICMS sobre essa compra dela, entendeu? Ela está mais ou menos complicada, né? Então, o MEI deve ficar muito atento a isso também. Não é só porque eu não tiro nota que eu estou livre disso, não, pela não obrigatoriedade. Mas se você começa a comprar muito, o Estado, principalmente, sabe disso, entendeu? E ele tem autonomia para te desenquadrar do MEI. Entendi, Noé. Não, beleza. Bem esclarecido. Uma outra pergunta que veio das duas era, a pessoa perguntou se tem diferença entre MEI e entre empresário individual. Tem. É porque o nome é mais ou menos parecido, né? Microempresário, microempreendedor individual e empresário individual. O empresário individual, ele é uma formalização de uma empresa, né? Só que hoje, o que acontece? Antigamente, antes da criação do MEI, você tinha dois tipos de sociedade. Ou a empresa individual, né, empresário individual, ou a empresa limitada. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa não tinha um sócio para poder abrir uma empresa. Então, ela abria essa empresa individual e, se tivesse 2 ou mais sócios, abria limitada, né? Aí, depois surgiu o microempreendedor individual, mas continua ainda sendo diferentes isso. Porém, desde 2021, salvo engano, surgiu a figura da SLU, que é Sociedade Limitada Unipessoal. Ou seja, hoje, uma pessoa que quer abrir uma empresa pode ser só no nome dela com a denominação social limitada. Então, hoje, a figura do empresário individual não existe mais. Claro que as empresas que foram abertas antes de 2021 continuam existindo, normal. A gente tem até clientes aqui que são CNPJs não no nome dele, não microempreendedor, tá? Era o Eireli, né? Que tinha o Eireli no final, né? Não, o Eireli é outra coisa também, que hoje já acabou por causa dessa SLU. Porque eu lembro disso, que o empresário individual, o capital social dele era de 100 mil, né? Era muito alto. Tinha aquela coisa que o pessoal fala assim, se você abrir como empresário individual, os seus bens pessoais vão impactar se você tiver que pagar alguma coisa, e na limitada não, entendeu? Então sempre teve judicialmente essa dúvida, essas coisas, entendeu? Aí o pessoal sempre procurava, punha a mãe, ou a avó, ou os filhos só com 1%, que a gente fala de sócio. Só um laranja. Só para constituir a empresa limitada, entendeu? Mas hoje, graças a Deus, acabou. Mas, assim, são coisas diferentes. Microempreendedor individual é uma coisa, empresário individual é outra coisa. É uma empresa normal. Tá. O Noé, não sei se a sua conexão estabilizou, eu vou te fazer uma pergunta que surgiu. Na verdade, esse insight surgiu na nossa live de terça-feira passada, quando a gente estava falando sobre o WhatsApp.
o WhatsApp Business agora abriu a possibilidade de você vincular meios de pagamento. Então, você pode receber através da Cielo, GetNet, Rede e Mercado Pago. E me parece que quando você recebe por ali, você consegue enquadrar como e-commerce e, eventualmente, tem algumas, talvez a alíquota mais baixa. Isso procede? Você fala de e-commerce, né? Por exemplo, eu vendo pelo WhatsApp. Eu tenho uma loja física, mas eu também vendo pelo WhatsApp. Então, supor que eu tenho uma padaria. E aí, quando eu vendo pelo WhatsApp, ele é enquadrado essa venda como um e-commerce, é como se estivesse vendendo pelo um e-commerce. Uhum. E a tributação, nesse caso, ela é diferenciada? Depende. Igual eu comentei no início das nossas expertises, né, aqui na empresa, eu falei assim, e-commerce de algumas atividades. Por quê? Uhum. Existem algumas atividades voltadas para e-commerce, indústrias, comércio de utilidades domésticas, algumas atividades que a Secretaria de Estado, né, de Minas Gerais, né, já que nós estamos falando aqui do nosso estado, ela permite que se obtenha um regime especial de tributação, RET, que aí sim, aí vale a pena você ser o e-commerce por esse RET, que o ICMS vai ser muito baixo, tá? Agora, você tem como dar uma ordem de grandeza de se eu não enquadrar e se eu enquadrar, qual que é a diferença do ICMS? Sei lá, tipo, passa de 20 para 8? Como é que é isso? Você sabe dizer? Por exemplo, nós temos um cliente aqui que nós estamos fazendo, o ICMS dele de 14 vai cair para 4. Caraca, a margem dele tá louco. Mas não são todas as atividades que têm esse benefício. Só as atividades que possam ser enquadradas no regime especial de tributação. Então, no seu caso, você comentou da padaria. Salvo engano, ela não vai ter benefício nenhum, entendeu? O e-commerce, fora essas empresas que consigam o regime especial de tributação, vai ser normal, como se fosse uma empresa física. A diferença é que vai estar vendendo via internet, mas a tributação vai ser a mesma, entendeu? Inclusive, foi até bom você citar isso, que essa questão dessa venda pelo WhatsApp e tal também, o pessoal ficar de olho, entendeu? Às vezes pensa, vou vender pelo WhatsApp, não vou tirar nota nem nada. Isso é fácil hoje do fisco pegar essas vendas, tá? Entendi. Desses enquadramentos do RET devem ser muitos, mas dos mais tradicionais que tem aí, se não me engano, você citou aí, roupa e utilidades domésticas, por exemplo, Isso. enquadra nesse indústrias, geralmente indústrias no geral tem esse RET. Lembrando que para você pedir o RET, você não pode ser simples nacional, você tem que ir para lucro presumido. Para poder valer a pena. Entendi. Para tirar o ICMS. Por quê? Só falando rapidamente, né? O imposto do Simples Nacional estão todos incluídos, né? COFINS, contribuição social, imposto de renda, PIS, ICMS, ISS. Então, você não tem como fazer isso. Então, para você ter um ganho no RET para o e-commerce, você tem que sair do Simples Nacional e passar para pelo menos lucro presumido. Então, tem que fazer um estudo na contabilidade até para saber se o volume de venda vale a pena também. Sim, com certeza. Isso aí não é simplesmente, não é porque eu vou ganhar de 14 para 4, por exemplo, eu dei exemplo, que vai valer a pena. Por quê? A partir do momento que você sai do simples e passa para o lucro presumido, o seu percentual de INSS, fazer uma média assim, que hoje no simples você paga, vamos supor que você tem um salário aí até de R$ 1.500 para os seus colaboradores. Você paga 9% de INSS, no lucro presumido, esse valor de 9% ele vai para uns 35%, 36%. Caraca! Então, se tem que você valer tiver... muito. Igual, por exemplo, a gente teve uma empresa aqui, que é uma indústria de vidros, ele tentou, falou assim, se eu passar para o lucro presumido, vai ser melhor? O imposto, baseado nas notas, sim. Só que ele tem uma folha de pagamento muito grande, mais de 20 funcionários. Eu ia falar. Então, tem não vale a que ter pena. pouco funcionário para valer a pena, né? Então, isso tudo, Daniel, tem que ser feito, não dá para falar assim, eu vou mudar que eu vou ter vantagem. Não, a gente tem que fazer um estudo, fazer uma análise com calma, ter informações corretas das empresas, entendeu? Para saber se vale a pena ou não. E, por exemplo, existe algum... vamos lá, vou colocar no lugar do empresário que não sabe muito da contabilidade, né? Porque o empresário precisa ter uma noção, né? Para poder
não é para desconfiar do contador, acho que até facilita com o contador conversar com o empresário que tem uma noção ali e até ajuda. Mas, por exemplo, eu tenho um negócio agora e eu sou do Simples e eu acho que eu estou pagando muito imposto. Vamos lá, existe uma diferença de eu achar porque eu estou pirraçando contra o governo e eu achar porque eu estou achando. Existe um feelingzinho, né? Existe algum, vou ver se eu vou conseguir transmitir o que eu quero, sabe? Porque eu quero deixar de isca aqui para as pessoas conseguirem pegar. Eu tenho um negócio, eu falo assim, cara, tem alguma coisa me cheirando mal, vamos dizer assim, que eu estou pagando muito imposto. O que eu posso perguntar para o meu contador, ou qual é o indício de que eu estou, talvez, enquadrado errado, que eu poderia estar participando de uma ST, né? Eu poderia estar fazendo substituição tributária em alguma coisa. Tem alguma coisa nesse sentido aí que pode ajudar alguém? Sei lá, o cara tem uma oficina, o outro tem um restaurante, alguma coisa que o cara falar, poxa, eu vou perguntar para o meu contador. Dá um bisu aí para a galera. Tá, tem sim, Daniel. Muito boa essa sua pergunta, tá? O primeiro passo, vamos falar a princípio de comércio, tá? Porque a prestação de serviço, ela é meio difícil de você conseguir ter algum ganho. Por quê? Basicamente, você está prestando serviço, então você não tem de onde diminuir o seu imposto. Existem situações, tá? Aí, dependendo do faturamento que a empresa tem, a questão de mudar de Simples Nacional para lucro presumido, aí vale a pena. Mas abrir uma segunda empresa para prestar serviço, uma para vender. Agora, isso que você falou é muito grande. Tá? Não é? A sua conexão travou, não sei se você já está me ouvindo. Voltou? Voltou agora. Retorna aí, por exemplo, lá no comecinho da sua explicação, que ela travou lá no início. Tá. Então vamos lá. Chamar o Anderson da Vol aí, que tá bravo. A Vol não chegou aqui ainda, já falei com o Anderson para vir aqui, rapaz. Então, voltando. As empresas de prestação de serviço, é um pouco difícil de você conseguir verificar se está pagando muito imposto ou não, tá? Mas existem situações, principalmente com a parte do regime de tributação. Às vezes, hoje, você está no Simples Nacional, vale a pena, né? E, às vezes, você migrando para o lucro presumido, como você é uma prestação de serviço, às vezes é só você que trabalha ou tem um funcionário só, vale a pena mesmo aumentando a carga do INSS. Tá? Mas eu queria falar mais das empresas comerciais. Por quê? Um grande vilão, vamos dizer assim, que eu vejo nessa questão de pagar mais impostos está relacionado ao cadastro de produtos. Por quê? Todo mundo hoje vai fazer uma compra, geralmente vem o que a gente fala que é o DANF, né? Que é o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica. Né? E nele, o pessoal pode ver que lá embaixo vem vários códigos, NCM, CST, CFOP. Esses códigos é que impactam na tributação de cada produto. Né? Então, quer dizer, se essa entrada das notas fiscais, se essa alimentação no sistema for feita de forma errada, com certeza a empresa pode estar pagando mais impostos, sim. Por isso que eu sempre falo, gente, o que eu posso pensar com o meu contador? Poxa, faz a revisão de cadastro dos nossos clientes, dos produtos, né, dos nossos clientes. Esse cadastro, gente, pelo menos uma vez por ano tem que ser feito. Por quê? Hoje, assim, dependendo do ramo, aliás, eu acho que qualquer ramo, né, seja de roupas, calçados, as coisas mudam praticamente de estação ou de mês em mês. Então, vai ter produtos obsoletos, vai ter produtos lá que estão enquadrados erroneamente. Por exemplo, lojas de tintas. A gente tinha um cliente aqui que houve uma mudança, porque cada produto tem uma vigência. Essa NCM que define se o produto é tributável integralmente, se é ST ou se é isento, ela tem um prazo de validade. E essa lei pode, de uma hora para outra, acabar. E o governo pode, digamos assim, não renovar essa lei. Então, por exemplo, a gente
teve cliente que em 2016 ou 17, cliente de loja de tinta, estava lá vendendo tal. O verniz, salvo engano, tá? Não vou me lembrar se é esse produto, o verniz saiu de ser substituição tributária a ser tributado integralmente. E a gente só foi descobrir isso no mês subsequente, entendeu? E a gente alertou, mas ele não viu o rapaz que fazia o cadastro. Cadastrou com o CFOP errado. E aí, o que ele fez? O Estado pegou ele e esse um mês e pouquinho ele teve que pagar a diferença. Entendeu? Entendi. Então ele estava vendendo, ele estava fazendo substituição com você, mas na verdade ele deveria estar pagando integral. Integral. E aí o que acontece? O Estado, ele não avisa que acabou essa lei, a gente tem que ficar atento a isso, então essa é uma função também das empresas de contabilidade, de ficar atento a isso, tá? E, gente, quem for alimentar essas notas, não desmerecendo, né? Até indiquei também na minha apresentação que eu fiz no BNI, geralmente, né? Até o Luciano Matos está assistindo a gente aí, eu falo de estagiário, né? Que tudo sobra de estagiário. Mas, gente, essa parte de alimentação das informações das notas fiscais é muito importante, entendeu? Não pode ser qualquer pessoa que faça. A gente aqui na Cortes, a nossa responsável pelo departamento fiscal, nós fizemos isso com o Hortifruti, que é um case de sucesso que nós tivemos aqui. Ele estava pagando muito imposto, que você falou. Fizemos o estudo, fizemos a revisão do cadastro dele. Ele tinha mais ou menos uns 3 mil itens. Eu cheguei para ele e falei assim, você não tem esses 3 mil itens aqui nesse seu Hortifruti? Ele falou assim, não tem não. Então, primeiro passo, vamos enxugar. De 3 mil, caiu para 1.500 itens, mais ou menos. Caraca. Depois, a nossa responsável do fiscal, o que ela fez? Ele tirou do sistema uma planilha Excel, mandou para a gente aqui. Nós pegamos item por item e fomos conferir NCM, CFOP, CST, entendeu? O CSOSN, porque a empresa estava no Simples. Então, conferimos produto por produto. Chamamos o cliente aqui, a Maria, né, que é a nossa coordenadora aqui, sentou com o cliente, ficou aqui umas 3 horas com o cliente, com as notas fiscais, com o sistema dele aberto, explicando como que tinha que ser feito o cadastro. Entendeu? Então, essa é um diferencial nosso aqui da Cortes também. A gente tem, e esse cliente de Hortifruti, que eu falo que é o nosso case de sucesso, não foi só por isso. Teve outras coisas também que nós detectamos que fez ele pagar muito menos imposto mantendo o mesmo faturamento. Entendeu? Então, essa questão de impostos, o cadastro de produtos é primordial de se fazer uma revisão nisso, que ele pode fazer você sim pagar mais impostos. Pois é, e além disso, a questão você vai pagar mais imposto e quando você tem o cadastro certo, pelo que você disse, fica muito fácil você ajustar a sua margem, né? Porque você não precisa nem de mexer no preço final, muitas das vezes, e aumenta o faturamento ali só por um simples cadastro. E vocês fazem esse tipo de treinamento com funcionários das empresas? Tem esse tipo de serviço? Sim. A nossa responsável fiscal, ela senta com o cliente ou quem o cliente vai querer que ensine a lançar e ela ensina como fazer o lançamento correto, entendeu? Por exemplo, CFOP. O CFOP, o que vem no DANF de compra, é um número, começa com 1 ou 2. O CFP de vendas é 5 ou 6, dentro do estado ou fora do estado. Então, a gente tem uma tabela, ela explica, correlacionar esses dois CFOPs, entendeu? NCM. Gente, isso é muito importante também, porque o fisco estadual entende que você comprou um DANF. Vamos supor, voltar para a loja de tintas. Você comprou uma tinta, tem um NCM lá que são 8 números. Esse NCM está errado. Você comprou e não viu que esse NCM está errado. Vendeu. Se você vendeu errado, o Estado, infelizmente, desculpa a palavra, ele não quer nem saber se foi você que comprou ou se foi a empresa lá que emitiu errado. Não adianta você culpar a empresa, você é corresponsável pela verificação desses códigos. Então, o Estado vai autuar a empresa e não tem que falar, mas foi o cliente que me vendeu errado.
você tinha que ter conferido. E eu, Noé, deixa eu te fazer uma pergunta. Se porventura alguém que está ouvindo a live que não é cliente da Cortes, mas eventualmente quer saber mais sobre esse treinamento, se vocês são abertos a conversar, como é que funciona isso? Sim, esse trabalho aí, principalmente da revisão de cadastro de produtos, a gente não fica só restrito aos nossos clientes, não, entendeu? Porque isso aí a gente é um produto que a gente oferece às outras empresas também. E não quer dizer também que, às vezes o cadastro está todo certo, entendeu? Sim. Então, quer dizer, por exemplo, esse cliente meu que eu falei, que é a indústria de vidros, ele não, a gente tentou fazer de tudo para ele diminuir. Ele não pode entrar no RET, porque a atividade não permite. Também, se pudesse migrar para lucro presumido, não pode. O cadastro de produtos dele está tudo certinho. Aí, o que a gente tem que fazer? Opa, contabilmente, fiscalmente, não temos que fazer nada. Aí, agora, o que a gente está fazendo outro trabalho com ele? Nós estamos implementando a questão de ver como que está sendo os funcionários dele, como que está sendo como é que se diz? O funcionário, você fala o que foi? Oi? Quando você fala os funcionários deles, você está falando em relação à folha ou você está falando em relação ao treinamento? Ao próprio treinamento, ao próprio processo dele mesmo, entendeu? Que ele compra a matéria-prima, o vidro, aí ele vai temperar o vidro, parece que não tem controle dessa perda, o que é, entendeu? Então a gente fala assim, olha, aí a gente vai estar estruturando aí, nós temos parceiros também que, né, a Cortes não faz esse tipo de serviço, nosso foco realmente é a contabilidade, né? Mas nós temos parceiros que a gente vai estar indicando aí para ajudar ele fazer um planejamento estratégico mesmo, ou, entendeu? Ou questão de trabalhar, como é que se diz? O clima organizacional na empresa, se o trabalho está sendo feito, se há comunicação entre as várias fases de transformação que tem do produto dele para o produto acabado, né? Então, assim, esse cliente, nessa parte, não deu. Mas a gente está vendo outras situações. Então, por isso que eu falo, a gente tem esse trabalho bem personalizado, entendeu? Igual eu falo, eu não quero crescer muito também, não quero ter muitos clientes, porque eu vou acabar perdendo esse meu diferencial, que é a personalização do nosso serviço aqui na Cortes. Mas, reforçando aí, se alguém estiver assistindo a nossa live, né, ou conhecer alguém que esteja passando por alguma dificuldade, pode entrar em contato conosco, que a gente vai estar conversando sim, ver o que a gente está podendo ajudar aí. Não, beleza. Quando você falou lá atrás, né, sobre a pessoa que faz o lançamento da nota fiscal, você está falando que tem, vamos lá, eu sou uma loja, não sou indústria. Então eu compro, aí eu tenho que lançar essas informações como entrada. Esse lançamento como entrada faz todo sentido, essa revisão de cadastro, como você falou, né? Uhum. E aí tem a questão da saída, que na hora que eu vendo é onde muitas das vezes eu vou ser tributado. Não é isso? Isso. Beleza. E aí, quando você fala também do treinamento dessa pessoa que lança as notas, é exatamente aquele setor de compras, do setor de controladoria, é esse setor que você está dizendo, né? Perfeito. O vendedor, propriamente dito, que é o cara que imprime a nota fiscal, vamos dizer assim, para entregar para o cliente. É importante que ele tenha conhecimento em relação à nota fiscal, algum nível de conhecimento, que você acha que é interessante aquela pessoa da ponta ver, porque eu já vi muitas situações de a nota fiscal ia errada. E antigamente tinha dor de cabeça danada para corrigir, né? Tem empresas que não aceitam carta de correção. Eu acho que quando é lucro real é mais chato carta de correção, tem que ser cancelamento da nota. A carta de correção, pegando o seu gancho, não é qualquer coisa que pode ser feita. Por exemplo, se for valor errado de nota, não pode fazer carta de correção. Não é permitido. Aí cancela, né? Venda errado. E Daniel, tem prazo. Só parar rapidinho, agradecer aí, entrou um grande amigo aqui, Luiz Binato. Grande Luta aí. Formamos em administração lá no Machado Sobrinho, em 91, rapaz. Satisfação estar ele aqui conosco aqui. Luiz Binato é um parceirão, conheci ele em São Paulo. A gente vai fazer uns projetos juntos aí, daqui a pouco nós estamos em Juiz de Fora, vai ter novidade para vocês aqui. Top! Isso aí, estamos lá. Em 88 tive a oportunidade de conhecer ele, formamos juntos em administração de empresas lá no Machado. Um abraço aí pela presença aí, Binato.
Mas então a gente está Então, falando dessa voltando questão do vendedor, o que você do vendedor falou, é saber, né? importante sim que o vendedor, aquele que vai estar na frente de caixa, que emita a nota fiscal, tenha um conhecimento, entendeu? Por quê? Todos, vamos voltar à questão da alimentação, todos nós somos humanos, cometemos erros. Então pode passar desapercebido um item ou outro, entendeu? Então é importante que ele se pense, assim, claro que ele não vai ter um conhecimento tão profundo quanto o que vai estar lançando as notas, até porque não faz sentido, não é a função dele. A função dele é o quê? É atender o cliente, entendeu? Mas, assim, é bom para ele poder ter o conhecimento do produto também, entendeu? Ah, Mas beleza. não seria primordial, não. Nessa parte de entrada de notas, o setor que vai alimentar, seja o setor de compras, vai ser o setor de controladoria, ou se vai ser o estagiário, entendeu? Essa pessoa que tem que ser treinada. E eu tenho certeza Show de que, bola. havendo o treinamento certo, a empresa vai ter ganho com isso. Tá. Mas uma pergunta aqui que também é minha, eu acho que pode fazer sentido para as pessoas aqui, é o seguinte: eu tenho uma empresa igual eu falei ali, uma oficina que eu tenho uma loja de pneu que faz a troca do pneu. Ok. Eu estou falando de uma revenda e estou falando de uma prestação de serviço. Existe algum, neste caso, ou talvez até num restaurante também, eu não sei como é que funciona o restaurante, que tem restaurante que faz a comida para vender um normal, e tem um restaurante que tem ali um congelado que ele compra e revende. Existe algumas diferenças dele, talvez, de tipo de enquadramento que ele vai estar, se ele vai estar não enquadramento, eu digo de regime, né? Lucro real, presumido, faz diferença para ele? Tem alguma coisa nesse sentido? A gente tem muito restaurante aqui, principalmente na cidade, né? Uhum. Tem. O restaurante, principalmente a parte de bebidas, ela, dependendo do enquadramento que ele tiver, ele tem a isenção de PIS e COFINS. E o que ST, pode verdade. fazer, eu falo do monofásico, né? Que pode fazer ele pagar menos impostos, sim. Só que, igual a gente tinha um cliente aqui, refeição ou salgado, e não discriminava. Aí não tem como a gente saber, entendeu? Então, Porque faz diferença, né, Noel? O salgado, às vezes, ele ser produzido dentro do negócio e ele ser só revendido, né? ele tem que discriminar na nota o que é a parte da comida e o que é a parte da bebida. Porque aí a gente consegue segregar esses valores e consegue, se for o caso, dar essa isenção no PIS e COFINS para ele. Entendeu? Então, assim, Entendi. é igual eu falo, não são todas as atividades que permitem esses benefícios. Você falou um negócio aí do comércio, né, de pneus ou uma borracharia. Nós não temos esse tipo de atividade aqui na nossa empresa, mas não vejo assim, muita coisa que ele tenha para poder estar pagando menos impostos, entendeu? O serviço é bem mais difícil, entendeu? Mas tem possibilidades. Principalmente, eu falo da área médica. Muitas vezes a pessoa, né, dentista ou médico, eu vou abrir uma empresa, tal, eu vou pagar menos imposto. Não é assim. Às vezes, você sendo pessoa física, pagando um carnê-leão mensalmente, você vai pagar muito menos imposto que se você tiver constituído a empresa. Por quê? As empresas que precisam de um profissional habilitado nos órgãos de classe, geralmente vão para o anexo 5 do Simples Nacional, que já começa com uma carga tributária de 16%. Claro que tem formas dela ir para o anexo 3, que aí já começa com 6, mas tudo isso é uma série de fatores conversados e explicados. E na pessoa física, ela não vai pagar esses 16%. Entendeu? Então, assim, também isso, então eu falo, o serviço é mais complicado de você identificar, mas tem condições de você estar vendo enquadramentos, né? E até mesmo se é pessoa física ou jurídica, para ver se vale a pena ou não. Não, legal, não é? Então, para a gente encaminhando aqui para o final, né? Você hoje
tem um público-alvo que você gostaria até de aproveitar aqui e sinalizar, gente, nós estamos aqui com expertise, você falou muito de hortifruti aqui, né? Então, se você conhece alguém de hortifruti, indica, traz aqui para a gente, que a gente consegue dar um atendimento. Tem um setor específico assim, que você gostaria de aproveitar a oportunidade aqui? Cortou um pouquinho, mas deu para entender. Travou um pouquinho, mas deu para entender. Daniel, Qual que é seu cliente sonho? Oi? Qual que é seu cliente sonho? Então, foi aquilo que eu falei no início, entendeu? A bem da verdade, o cliente sonho, a gente está assim, com as portas abertas para qualquer atividade, tá? A gente tem, igual eu falo, a gente tem expertise terceiro setor aqui, principalmente. Nós temos igreja, temos sindicatos, temos associações, entendeu? Estamos pegando agora a contabilidade do Instituto Histórico aqui de Juiz de Fora. Então, o terceiro setor também tem as suas particularidades. Não é qualquer empresa de contabilidade que faz, entendeu? Começando pelas exceções. Uma atividade que a gente não tem muita expertise aqui, né? E que a gente até indica para um outro parceiro, é a parte de construção civil. Tá? Porque o Rafael entrou eu, meu aí, que é da área, inclusive. A construção civil, ela é uma área muito detalhista, tem as diferenças, entendeu? Principalmente não só de funcionários, mas se for incorporação, se for vendas, tal, essas coisas. E assim, a gente não tem essa expertise. Então, para nós, como a gente não tem essa expertise, nós nunca trabalhamos com esse ramo, hoje não valeria a pena a gente, não desmerecendo, tá? Mas não valeria a gente investir para pegar, às vezes, uma construtora e estar fazendo esse trabalho. Nós não vamos fazer um trabalho bem feito. Então, a gente tem um parceiro que só trabalha com construção civil. Esse eu indico, né? Até falo o nome dele aqui, é o Rodrigo, tem um escritório ali na Mr. Moore, entendeu? Ele é expert nessa parte de construção civil, tá? Voltando aos clientes sonhos, né? Então, seriam as empresas de hortifruti, que eu falei, a gente tem cases de sucesso que a gente consegue fazer, dependendo de tudo que nós conversamos, revisão de cadastro de produtos, enquadramento tributário, fazer ele pagar menos impostos, mantendo o mesmo faturamento. A parte de alimentação, por causa do PIS e COFINS das bebidas. A parte de transportadoras, principalmente as que vendem para fora do estado. Nós também temos aí algumas verificações, a gente consegue fazer pagar menos impostos, principalmente relacionados ao ICMS. E o e-commerce também, de algumas atividades, que a gente consegue ter um enquadramento no RET e fazer esse trabalho para ele estar pagando menos impostos. Então, hoje, bacana, assim, os nichos que nós estamos com expertise para poder dar um ganho para o nosso cliente seriam esses. Mas, reforçando também, temos aqui outras atividades, prestação de serviço, comércio, indústrias, que a gente também está de portas abertas aí para estar recebendo, atendendo, independente de qualquer coisa. Está mostrando o nosso trabalho, independente se vai continuar com a gente ou não. Não, beleza. Você falou lá sobre a questão do contrato social, como a pessoa tem que virar uma limitada. Amanhã eu vou bater um papo aqui, na quarta-feira, com o Sérgio Cefai, que é advogado, né? E a gente vai falar, o tema vai ser a importância, né, desse mito aí do contrato social. O quão importante é você fazer um contrato social bem feito, que isso vai levar a sua empresa para outros momentos, inclusive na hora de dissoluções, na hora de vendas e etc. Então, fiquem ligados aí, galera. E Noé, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua disponibilidade, tá? Vou colocar você na live de colaborador para essa live partir e ficar no seu perfil também. E vamos chamar o Anderson para colocar a avó internet. Estão precisando aqui, rapaz. Ele está precisando de fazer aqui, perfurar o rio aqui para poder passar aqui. Está feia a coisa, viu? Ô, Daniel, isso... ele dá um jeito. Também um grande parceiro também. Você falou, é muito importante. Por quê? O contrato social, ele já tem algumas cláusulas que são específicas da junta comercial. Então, que não tem como mexer. Mas tem muita coisa, eu já vou até reforçar, né?
Aí, para o pessoal que quiser perguntar alguma coisa ao Sérgio na quarta-feira, uma cláusula que eu acho essencial, forma de distribuição de lucros. Tá? Isso é uma coisa que dá pano para manga. Tá? E a outra coisa também, que aí o Sérgio também tem, eu já conversei com ele tem a expertise também, que é a questão de sucessores. Vamos imaginar que algum sócio da empresa venha a falecer alguma coisa, entendeu? Então, essas duas cláusulas eu vejo como essenciais, entendeu? E aí, a gente não é vendendo peixe por ser o Sérgio, mas aí, independente de ser o Sérgio ou outro advogado. Gente, essas cláusulas, o contador não sabe dar garantia ao cliente. Porque a nossa função é contabilidade, eu não sei de direito, eu não sei de lei. A gente sabe o básico, mas essas coisas não. Então, é importante toda empresa ter um parceiro advogado. Entendeu? Que com certeza vai ajudar muito a ele nesse sentido. Não só na construção de contratos. Show de bola, Noé. Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, tá? Nada, eu que agradeço o convite aí, das parabéns aí, né? Semana passada, vários aí que você fez a respeito de marketing, né? Mídias sociais, essas coisas, né? E muito legal é que você está tomando a frente disso aí, está direcionando isso aí, que eu tenho certeza que vão ajudar muito as pessoas que estão querendo empreender aí, começar, né? A carreira de... Isso, com certeza. O objetivo é esse mesmo. Obrigado, viu, cara? Grande abraço para você e obrigado ao pessoal que assistiu também. Obrigado a todos aí que acompanharam a gente aí na live. Tchauzinho. Valeu, até mais. Valeu.